Você tem dificuldade em ajudar o seu aluno a entender que a maioria das palavras no nosso idioma são formadas por uma consoante e uma vogal? Eu preciso te contar uma história que fez total sentido aqui para os meus alunos. Depois que eu contei essa história para eles, ficou muito mais fácil ajudar eles a entenderem que as palavras, a maioria delas são formadas por uma consoante e uma vogal. Mas antes, eu quero me apresentar para vocês. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, muito prazer. Eu me chamo Luara Gomes, eu sou professora, pedagoga, especialista em alfabetização e esse canal foi criado justamente para transmitir a vocês o meu conhecimento sobre a alfabetização, um assunto que eu amo falar, e reflexões sobre esse assunto e como ajudar os seus filhos ou os seus alunos a avançarem na alfabetização. Por isso, se inscreva aqui nesse canal, dê um like aqui nesse vídeo para que o YouTube possa compartilhar esse conhecimento rico que eu aprendi e estou compartilhando aqui com vocês para mais e mais outros pais e também professores. Sem mais, vamos para a história? Olha, antes de eu começar a contar essa história aqui, maravilhosa e engraçada, eu quero que você aí se sinta como se fosse o meu aluno, porque eu vou fingir que eu estou dando aula, estou no meio da aula, estou aqui contando essa história para o meu aluno. Então, aluno, vamos para a aula? Hoje a professora vai contar para vocês uma história muito legal. Essa história vai ajudar a gente a entender como as palavras, a maioria delas são formadas. Essa história aconteceu há muito tempo atrás. Vamos lá? Era uma vez dois reinos. O reino dos números e o reino das letras. Nesses dois reinos havia uma rainha, a rainha do reino das letras e a rainha do reino dos números. Olha só, quer conhecer ela? Essa é a rainha do reino dos números. E essa é a rainha do reino das letras. Existia uma regra aqui nesses reinos. A regra era que as letras não podiam ir no reino dos números e os números não podiam ir no reino das letras, porque números e letras não se misturam. Então, as letras não podiam sair desse reino e ir para esse reino, e os números não podiam sair daqui e ir para cá. Mas, como a rainha do reino dos números era uma rainha muito boa, uma rainha amigável e gostava muito de fazer festas, ela teve uma incrível ideia. Ela queria muito que as letras fossem até o reinado dela, para fazer uma grande festa. E aí ela enviou um convite lá para o reino das letras, convidando todas elas para essa grande festa. O convite dizia mais ou menos assim: caras e amigáveis letras, estou convidando vocês para o meu grande baile. Gostaria muito que todas vocês fossem visitar o meu reino. Vai ser uma festa rápida, vai ser durante a noite. Gostaria muito que vocês fossem. A rainha das letras. Cadê a rainha das letras? A rainha das letras não gostou nada desse convite, porque a regra era clara. Letras não podem se misturar com números e números não podem se misturar com letras. Não pode. Então, ela disse assim para todas as letras do nosso alfabeto. Olha elas aqui. Olha, eu não quero que vocês vão até essa festa. É para ficar todo mundo aqui no reino das letras. As vogais A, E, I, O, U, elas pensaram, se a rainha falou, então tá falado. A gente precisa obedecer porque ela sabe o que é melhor para nós. E elas ficaram no reino das letras. Elas foram obedientes. Gravem isso. As vogais foram obedientes. Mas as consoantes
Elas ficaram curiosas para saber como seria essa festa lá no reino dos números, porque afinal, elas nunca tinham saído do reinado das letras. Todas as consoantes. Então, elas desobedeceram. As consoantes desobedeceram a rainha do reino das letras e foram até o reino dos números. Olha elas caminhando até lá. E chegaram a essa grande festa. A rainha do reino dos números, como ela era muito simpática, muito amigável, ela gostou muito que as consoantes elas foram até essa festa. Ai, que legal que vocês vieram aqui! É um prazer tê-las aqui. Aproveitem, a festa também é de vocês. E lá, elas comeram, beberam, até que elas perceberam que já estava ficando muito, muito tarde. E elas estavam correndo o risco de a rainha do reino das letras descobrir essa desobediência, essa feiura. Então, elas decidiram voltar até o reino, era delas, o reino das letras. Então, elas foram devagar até o reino das letras. Durante o caminho, sabe o que aconteceu? Gente, caiu uma chuva tão forte que todas ficaram molhadas. Uma chuva muito forte. Elas estavam muito preocupadas, porque a rainha ia perceber que elas tinham saído de casa. Mas para piorar, a chuva estava tão forte, que caiu um raio bem na letra H. E sabe o que aconteceu depois disso com a letra H? A H, ela ficou muda. Ela não consegue mais fazer nenhum som. É por isso que até hoje o H não tem som. Olha que tragédia, que consequência dessa desobediência. Mas tudo bem, né? O objetivo era chegar até o reino das letras. E de fato elas chegaram até lá. Mas, gente, sabe quem estava esperando as consoantes na entrada do reino das letras? É isso mesmo, a rainha. A rainha, ela tinha acordado com aquele raio, com aquele trovão, que fez muito barulho. E ela foi ver lá no quarto se as letras estavam todas lá, bem quietinhas. E foi aí que ela descobriu que as consoantes não estavam lá. E ela ficou esperando as consoantes bem na entrada do reino. Quando as consoantes entrou no reino, a rainha estava muito, muito brava. A rainha disse: eu não acredito que vocês desobedeceram, foram até o reino dos números. Agora, a partir de agora, eu vou dar um castigo a todas vocês, para aprenderem a nunca mais me desobedecerem. Sabe qual vai ser o castigo de vocês? Você sabe qual é o castigo? O castigo é o seguinte: a partir de agora, vocês nunca mais vão sair de perto das vogais. E assim se deu para formar a maioria das palavras. Veja aí no seu nome. Olha só, tem sempre uma consoante e uma vogal. Ou duas consoantes e uma vogal. Esse foi o castigo. E assim, a gente consegue formar um monte de palavras, sempre com uma desobediente e uma obediente. Gente, e aí, vocês gostaram? Já tinham ouvido falar nessa história? Quando eu fiquei sabendo dessa história, né, no curso aqui que eu fiz de alfabetização, eu amei e logo quis aplicar aqui no meu espaço com os alunos. E eles gostam muito. Toda vez que eu conto essa história aqui para eles, e eu percebi que isso ajudou muito aí no processo do entendimento deles, né? Que de fato a maioria das palavras são formadas por uma consoante e uma vogal. Foi muito bom, está sendo muito efetivo aqui. Eu gostaria que vocês comentassem aqui para mim se vocês já tinham ouvido falar nessa história e depois, se você decidir aplicar aí com seus alunos, com seus pequenos, volte aqui e conte para mim os resultados, se eles gostaram, o que acharam, tá bom? Espero vocês então. Tchau!